cumprindo a missão do Senhor, a missão que Ele confiou a nós, amém? E nós vamos falar hoje sobre um texto que está em João capítulo 17, você pode abrir sua Bíblia aí, João 17, João capítulo 17, esse texto de João 17 é um texto que ele é muito significativo, muito importante. João 17, ele é uma oração de Jesus, é o Mestre, é o Senhor Jesus orando, e ele é dividido em 3 partes aqui. Na primeira parte ele ora por si mesmo, ele ora e fala ao Pai sobre a missão que ele está cumprindo. Um dos versículos ele fala: eu te glorifiquei, eu te honrei, glorifiquei o teu nome. De que forma? Cumprindo a missão que o Senhor me deu para fazer. No segundo momento ele vai orar pelos discípulos que estão ali com ele, e ele ora por aqueles discípulos, ali a partir do verso 6, e no terceiro momento então ele ora por todos os crentes, por todos aqueles que viriam depois, todos aqueles que creriam em seu nome. Ele ora por mim, ele ora por você. Jesus nesse texto ele ora por mim e por você. O desejo é de nós lermos aqui o texto inteiro e falar sobre cada versículo, cada aspecto desse texto, porque cada frase, cada palavra aqui não foi colocada à toa, mas lógico que o tempo não permite. Então eu te convido a você chegar na sua casa depois, hoje ou amanhã, ou durante essa semana, meditar nesse texto, meditar nessa oração de Jesus, onde ele ora por si mesmo, ora pelos discípulos que estão ali com ele, e ora por todos nós. Sabe, essa oração ela acontece num momento muito particular. Qual que é o contexto onde ele faz essa oração? Nós estamos aqui diante das palavras finais de Jesus, são os últimos momentos dele com os discípulos ali antes dele ser preso e crucificado, e nós sabemos que as últimas palavras de uma pessoa, elas têm um significado muito importante, tem um significado muito grande. As últimas palavras de alguém, talvez sejam as palavras que ele mais pensou para escolher, para falar naquele momento. As últimas palavras de alguém, elas carregam um significado muito importante, e nós estamos aqui diante daquilo que seriam já umas das últimas palavras de Jesus, antes de ser preso, antes de ser crucificado. Quando nós lemos ali um pouquinho antes, capítulo 15, ele vai falar sobre que ele é a videira, nós somos os ramos. Ele está falando para os discípulos: estejam conectados em mim, continuem conectados em mim. No verso 5 de João 15 ele vai falar: porque sem mim nada podeis fazer. Então ele está dando as últimas orientações para os discípulos. Ele fala: continuem em mim, e sejam conectados em mim. Sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim vocês não podem dar nenhum passo. Enquanto nós estávamos adorando ali ao Senhor, e eu orando no meu espírito, me veio esse texto na mente, e ele antecede um pouquinho aquilo que a gente vai falar hoje, e eu falando para o Senhor: Senhor, realmente senti, Senhor, eu não posso subir nesse púlpito hoje e pregar sem o Senhor, nós não podemos tocar sem o Senhor, ministrar o louvor sem o Senhor, nós não podemos criar nossos filhos sem o Senhor, não podemos ser bons maridos sem o Senhor, ou boas esposas sem o Senhor, não podemos ser um homem segundo o teu coração sem o Senhor, não podemos adorar o Senhor sem o Senhor. Tudo, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Contraponto a isso, então, com o Senhor, dependendo do Senhor, tudo nós temos que fazer na dependência do Senhor. Depois ele vai continuar, a gente continua lendo ali a carta de João, aí no capítulo 16 ele vai falar sobre a obra do Espírito Santo. Ele vai começar então a dizer para os discípulos que ele está partindo, que ele está indo embora, e aí ele começa a falar algo um pouco diferente, e ele fala para os discípulos, no capítulo 16, que antes eu falava de uma forma figurada, eu falava usando parábolas, eu falava por figuras, mas agora eu vou falar claramente, abertamente a vocês sobre o reino. Então eles começam a entender a seriedade daquilo que Jesus estava dizendo. Então Jesus realmente ele vai partir, realmente ele vai ser morto, é isso que vai acontecer mesmo. Aí a gente vê ali no capítulo 17, no versículo 17 de João 16, falando sobre a tristeza dos discípulos. Aí ele fala ali que alguns dos discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco me verão, daqui a pouco não me verão mais. Então eles começam a se indagar, e uma tristeza toma conta. Então Jesus ele começa a ministrar o coração deles, começa a falar com eles, e eles começam a entender que aquilo era necessário. Jesus começa a ministrar isso com eles.
Aí no verso 31 de João 16 ele vai dizer: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Aqui ele está falando já realmente de uma forma literal: vocês vão me abandonar, eu vou estar sozinho, vou ter ido para a cruz. No verso 33 ele fala: ele disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. É os momentos finais de Jesus, e ele está aqui fazendo algo que ele sempre fez durante todo o seu ministério, ministrando outros, amando, pensando nos outros. Ele está aqui nos momentos finais, momento de maior dor, momento de maior angústia do nosso mestre, mas ele está dizendo para os discípulos: ei, não tenham aflição, não tenham paz, estejam em paz, em mim vocês têm paz. O mesmo Deus que disse: sem mim vocês não podem fazer nada, ele está dizendo agora: em mim vocês também têm paz, então tenham paz. Vocês terão aflições. Interessante que ele fala isso, né? No mundo vocês terão aflições, e ele mesmo está próximo de passar pelos momentos de maior dor e aflição que o ser humano pode aguentar, e ele passou por mim e por você, mas ele está preparando o coração dos discípulos, dizendo: vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Alguém que está perto de ir para a cruz, alguém que está perto de sofrer, de morrer, de pagar por um crime que ele não cometeu, de carregar o peso do pecado do mundo nas suas costas, ele olha para os discípulos e fala: mas tenham bom ânimo, eu vou passar por isso, vocês também certamente passarão por muitas aflições, mas em mim vocês têm paz, tenham ânimo. Amém? Então nós chegamos no capítulo 17, no capítulo 18, quando nós continuamos lendo, o prefácio do texto já diz ali: Jesus é preso. Então ali já começa os momentos de dor do nosso mestre. Então esse capítulo 17 é o último capítulo que João está escrevendo aqui antes de Jesus ser preso, e fala assim: depois de dizer isso o quê? Que vocês terão aflições, que eu vou ir, é necessário que eu vá, é necessário que eu morra, é necessário que eu pereça, mas tenham ânimo, tenham bom ânimo, eu deixo minha paz com vocês. E depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, e é sobre essa oração que nós vamos falar um pouquinho hoje. E ele ora dizendo: Pai, chegou a hora, Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhes deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro, e a Cristo, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que esse mundo existisse. Feche seus olhos por um instante, amado. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante de uma oração que o próprio Cristo fez enquanto esteve nessa terra. Estamos diante das que seriam algumas das últimas palavras de Jesus, uma oração que ele faz junto com seus discípulos aqui na terra, uma oração onde ele está se despedindo deles por um instante, por um momento, porque ele retornaria, não como alguém que estava prestes a ir para a cruz do madeiro, como alguém sofrendo, mas ele voltaria num corpo glorificado. Ele retornaria como alguém que já venceu a morte. Ele retornaria como um homem ressurreto, como um Deus, e estaria diante deles, designando eles para uma missão muito maior, que nós conhecemos como igreja, Pai, que seria a grande comissão que nós chamamos, a missão do ID, de pregar o Teu Evangelho, Pai. Mas nós estamos aqui em momentos antes disso, onde o Senhor está orando por nós, Pai, que a gente possa, Senhor, através dessa mensagem hoje, tirar algumas lições que eu creio que o Senhor já pensava sobre elas quando orou pela gente. Senhor, fala no nosso coração nessa manhã, Pai, revela a Tua vontade a nós nessa manhã, Senhor, e que a gente possa, Pai, ser tocado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua glória, pelo Teu poder, que nenhum de nós, ó Pai, saia daqui da maneira que entrou, que a gente saia daqui um pouquinho mais parecido com Cristo do que quando nós chegamos.
que saiamos aqui entendendo que nós temos uma missão, nós temos um chamado, nós estamos sendo enviados a este mundo para cumprir a missão do Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, e eu te peço, Senhor, usa a minha vida como instrumento em tuas mãos, me esvazia de mim mesmo, Pai, e que as tuas palavras estejam, Pai, nos meus lábios nesse momento, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, nesse primeiro trecho que nós lemos, é a oração que Jesus faz por si mesmo, e ele fala: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E aqui ele já nos dá uma chave, aqui ele já nos dá uma direção, dizendo: vocês querem glorificar o Pai? Então cumpram a missão que o Senhor deu a cada um de nós. O Senhor nos deu uma missão como igreja. Na oração que nós fizemos aqui agora, nós falamos sobre isso. O Senhor nos deu uma missão, a grande comissão. Aqui a gente está vendo alguns princípios para a igreja, alguns princípios para a missão da igreja, alguns princípios para essa igreja comissionada por Cristo. Então ele fala: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ele nos ensina aqui alguns princípios de discipulado, de liderança. Aqui nesse texto ele vai falar sobre autoridade, sobre centralidade na palavra, sobre uma liderança servil. Aqui ele vai falar sobre aliança, amizade, um senso de equipe, sobre transferência, sobre uma nova mentalidade, sobre uma visão do alto. Ele vai falar aqui sobre multiplicação, sobre evangelização, sobre missão, sobre ministério, sobre oração. E a gente vai falar sobre alguns princípios desse aqui hoje. E o primeiro princípio que eu quero falar com você é o princípio do pertencimento. Fala assim comigo: princípio do pertencimento. E é muito importante esse princípio. No verso 2 ele vai falar o seguinte: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. A todo o que lhe deste. Então ele está falando aqui sobre um princípio de pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor. Aqui ele está falando que o Pai deu cada um de nós a Cristo, e aqui ele está falando sobre isso. Então, para que conceda a vida eterna a todos aquele que lhe deste. No verso 19 de João 17, nós não vamos ler todo o texto, toda a oração de Cristo, por isso que eu falei, depois você vai ler em casa com muita calma, meditando em cada versículo e cada texto. Eu vou pular aqui agora, eu vou falar de alguns versículos especificamente, para nós embasarmos esses princípios que a gente vai falar hoje, mas muitos outros princípios, como eu comentei antes, existem nessa palavra, e você vai levar como uma lição de casa, meditar em João 17 durante essa semana, amém? Amém? Tem tarefa, tá? Fala para o seu irmão, tem tarefa para casa. Verso 9, ele vai falar: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Aqui Jesus está naquele trecho da oração onde ele está orando pelos discípulos dele, aqueles que estão ali junto com ele, e ele fala: então eu oro por eles, eu rogo por eles, eu não estou rogando pelo mundo, não estou orando pelos outros, não estou orando por essa, não, eu estou orando especificamente por aqueles a quem me destes, pois são teus. Princípio do pertencimento, que ele fala mais uma vez, que os discípulos foram dados a ele, e eles são do Pai. É muito importante nós entendermos que nós não somos obra do acaso. Você é de Jesus, você é de Cristo, você pertence ao Pai, você faz parte da obra, da missão do Senhor. A Missio Dei, a missão de Deus, nós fazemos parte dessa grande missão. É a missão mais importante que a gente pode cumprir nessa terra, é a missão do Senhor, e nós fazemos parte disso. Você não é obra do acaso, você não está aqui por acaso, você não passou tudo que você passou na sua vida por acaso. A gente sempre fala sobre isso, cada dor, cada circunstância que nós passamos, não são obra do acaso, mas são oportunidades que nós temos de nos aperfeiçoar, nos aprimorar, nos aproximar do Senhor, e chegar mais perto de ser quem o Senhor deseja que nós sejamos. Cada ministração que nós ouvimos, cada tempo que nós passamos com o Senhor, tudo nos aproxima mais dEle. Você não é obra do acaso. Então é muito, muito importante esse senso de pertencimento. Eu pertenço a um corpo,
Eu pertenço a uma família, eu pertenço a uma casa, a uma igreja, eu pertenço a um Deus que é Pai de todos, um Deus que está no céu, um Deus que me ama e demonstrou seu amor por mim de uma maneira tão linda, maravilhosa, tão cruel, naquela cruz. Eu pertenço a uma família. A palavra fala que Ele faz que o solitário habite, viva em família. A palavra fala que nós somos a habitação do Senhor. Não somos uma visitação, não somos alguém que o Senhor, Ele nos invade, nos inunda durante um culto, durante uma conferência como ontem, durante um tempo de oração aqui na igreja, algum momento onde nós estamos buscando o Senhor em comunidade, naquele momento eu sinto aquele toque e falo, agora o Senhor está em mim. Não, você não é visitação, o Senhor não passa por você de vez em quando, mas você é a habitação do Senhor. Ele faz morada em você, em todo tempo Ele está com você, os olhos do Senhor te veem em todo tempo. E eu não sei o que essa frase gera no seu coração, mas quando eu falo que os olhos do Senhor te veem a todo tempo, talvez para alguns isso é uma frase de alívio, é uma frase de conforto, é uma frase de empoderamento, é uma frase de o Senhor me vê, Ele anda comigo, eu não estou só. Para outros talvez essa frase ela causa um medo, um espanto, o Senhor me vê a todo tempo. Quem somos nós quando só o Senhor nos vê? Quem somos nós quando o culto acaba, quando as luzes apagam, quando vamos embora? Quem somos nós no nosso quarto trancado? Quem somos nós no nosso íntimo? Quem somos nós? É o senso de pertencimento. Nós somos o Senhor em todo o tempo. Nos melhores dias da sua vida você pertence ao Senhor e o Senhor te vê, mas nos piores dias da sua vida você continua pertencendo ao Senhor e Ele continua te vendo. A única diferença é que talvez em alguns desses dias você não perceba isso, e talvez nesse momento surja aquele sentimento de solidão, de abandono. Mas cadê Deus? Onde está o Senhor? Onde o Senhor estava nos meus piores dias? Ele continuava aí, meu irmão. Mas talvez o seu senso de pertencimento naquele momento se esfriou, você perdeu isso. É o senso de pertencimento, é saber que nós pertencemos a Cristo. Você pertence a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, à igreja, à comunidade da fé, ao reino, à salvação. Você pertence a isso. Essa história, você faz parte dessa história. Nós continuamos escrevendo essa história. Nós continuamos ainda hoje escrevendo o livro de Atos. Afinal, o Senhor continua agindo e operando através de nós e em nós, amém? Não negocie seus princípios e valores. Não se venda. Não se venda, afinal você não está à venda, você já foi comprado. E foi pago por você um preço altíssimo. Você foi pago pelo sangue do Cordeiro. Não venda seus princípios, não negocie seus princípios e valores, que não são seus, mas são princípios e valores do reino de Deus. E você, como pertencente a esse reino, você como alguém que faz parte disso, você carrega esses valores por onde você passa, amém? Então o primeiro princípio que nós vamos falar hoje aqui, para a missão da igreja, é esse, princípio do pertencimento. O segundo princípio, o princípio do conhecimento. Vamos ver juntos? Princípio do conhecimento. Agora vamos falar de verdade? Princípio do conhecimento. Amém. Verso 3. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna, que te conheçam. Essa é a vida eterna, que conheçam o Pai. Você foi chamado para essa vida. E a vida eterna é essa, é conhecer o Pai, é conhecer o Pai, é o princípio do conhecimento. A vida dos cristãos deve ser marcada por conhecimento especial e peculiar da pessoa de Deus, de Jesus Cristo e da palavra. A base de todo relacionamento real, profundo e saudável é o conhecimento. Não existe um relacionamento saudável, não existe um relacionamento profundo com alguém que eu não conheço. Nós estamos aqui na igreja, nós conhecemos muitas pessoas aqui, mas alguns a gente conhece de vir, de congregar junto, de ter um tempo de comunhão aqui na igreja,
de cumprimentar, na hora, né, da conexão ali, do momento de conexão, a gente abraça, mas a gente conhece de uma forma superficial, mas há pessoas que estão aqui dentro que você conhece de uma forma mais íntima, mais profunda. Nós estamos casados há 11 anos, é isso, né? Errei não, né? Se errar a data já complica. Já não tem almoço já, né? O conhecimento já fica um pouco abalado ali. Mas eu e a Bia está casado há 11 anos, eu posso dizer seguramente que ela me conhece como ninguém mais aqui dentro me conhece, porque a gente está na mesma casa. Mais do que isso, a gente está junto, a gente trabalha junto o dia inteiro, a gente vai para casa junto, a gente encara junto os desafios do dia a dia, de criar 2 crianças pequenas, de equilibrar a vida ministerial com vida pessoal, com o trabalho, com casa. A gente vive junto esses desafios, os desafios na família, os desafios, a gente vive junto tudo isso. É o senso do conhecimento. Ela sabe, ela olha para mim, ela sabe o que eu estou sentindo. Eu olho para ela, eu sei o que ela está sentindo. Eu sei que quando ela está com aquele certo olhar, eu não vou chegar nem perto. Brincadeira, amor. É só uma ilustração, tá? Meramente didático é que eu estou falando aqui. E você conhece o Pai dessa forma? Será que quando você olha para o Pai, quando você ouve a voz do Senhor, quando você sabe o que Ele está sentindo? Você sabe o que Ele pensa? Você sabe o que agrada ao Pai? Você sabe do que Ele gosta, do que Ele não gosta? Davi fala que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que sabia tocar o coração de Deus como ninguém. Quando a gente lê o livro de Salmos, a gente vê um homem rasgando o seu coração diante do Pai, e a gente tira tantas lições. A gente falou sobre o livro de Salmos semana passada, né? Salmo 34, nós ministramos aqui. Já ministrei aqui sobre o Salmo 23, né? O Senhor que é o nosso pastor. E falamos sobre isso. Eu lembro que eu iniciei o culto com uma história, e nós falamos sobre mais do que conhecer o salmo do pastor, nós precisamos conhecer o pastor do salmo. É relacionamento, é conhecer quem Deus é. E aqui ele fala justamente sobre isso, que a vida eterna é o quê? É conhecer o Pai, e conhecer a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Então o segundo princípio que eu quero falar com você, é o princípio do conhecimento. Conhecer ao Senhor, essa é a razão pela qual o Senhor se revela, Deus se revela a nós. Quanto mais você lê a Bíblia, mais conhece o Senhor. Quanto mais você ora, mais conhece o Senhor. Quanto mais você é discipulado, mais conhece o Senhor. Reservar tempo para Ele é conhecer mais o Senhor. Nós não fomos chamados, não fomos criados, e não temos como propósito, objetivo último em nossa vida, a salvação. Os discípulos estavam aqui, já conheciam a Cristo. Jesus estava indo para a cruz para trazer salvação, mas o Evangelho não termina na salvação. Jesus, depois de morrer, Ele ressuscita, Ele volta para os seus discípulos, e Ele descarrega sobre eles uma enxurrada de ensinamentos, os últimos ensinamentos. Então Ele deixa para eles uma missão, e fala: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer tudo aquilo que vocês ouviram também. Eles já estavam salvos. Quantos aqui já estão salvos? Dão glória a Deus aí. Quantos já renderam sua vida a Cristo, já encontraram a salvação? Mas meu irmão, se o seu objetivo último de vida fosse a salvação, quando você ergueu as mãos aqui para aceitar Jesus, não dá tempo nem de você abaixar, Ele ia pegar você pela mão e levar você para o céu, porque você já cumpriu seu objetivo, você já foi salvo. Mas não termina ali. Nós temos na terra ainda mais alguns objetivos que o Senhor nos deu. Um deles é conhecer o Senhor, um deles é conhecer mais, é conhecer e prosseguir em conhecer. E conhecendo o Senhor, sabendo o que Ele deseja, sabendo o que Ele quer, eu cumpro a missão do Senhor, a missão que não é minha, mas a missão é do Senhor. Eu achei muito interessante, ontem o pastor Bruno Uder, ele falou um pouquinho sobre o texto de Êxodo 40,
Ele fala quando a glória do Senhor desce, e ele começou a falar sobre a glória do Senhor. Depois, num certo momento, ele voltou e começou a ler um pouquinho antes. O que aconteceu antes da glória descer? E ele começa a falar sobre algumas ordenanças que o Senhor deu a Moisés. Então Moisés fez isso, armou a tenda dessa forma, fez isso, e terminava o texto dizendo, conforme o Senhor tinha ordenado. E aí ele tinha mais um trecho, falava mais algumas coisas que ele fez, e falava, conforme o Senhor tinha ordenado. Aí continua o texto, vai falando mais algumas coisas que ele fez no tabernáculo, arrumou de tal forma, colocou ali a bacia de bronze, e tal, conforme o Senhor tinha ordenado. E depois vem o texto e fala, então, a glória do Senhor desce. Às vezes nós queremos experimentar e viver a glória do Senhor em nossas vidas, mas não estamos andando conforme o Senhor tem ordenado. E como que eu vou andar conforme o Senhor tem ordenado? O primeiro passo é conhecer a vontade do Senhor. Eu não posso cumprir meu ministério da forma que eu acho que deve ser. Eu não posso viver a minha vida conforme eu acho que deve ser. Eu tenho que viver minha vida, cumprir meu chamado, meu ministério, dar os meus passos conforme o Senhor deseja que isso aconteça. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o texto continua dizendo, e andam, caminham conforme o seu propósito. Conforme o seu propósito, conforme a vontade do Senhor. É o princípio do conhecimento, é conhecer a Deus, é conhecer a vontade dEle. Significa intimidade e relacionamento. É um conhecer pelo experimentar, e não por informações ou teorias. É como Jó disse, né? Jó era um homem segundo o coração de Deus, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem que o Senhor se agradava da vida dele, Jó era um homem zeloso, e a palavra nos mostra isso. Tanto que Deus mesmo olha para Jó e olha para Satanás e fala, viu, você viu meu servo Jó? Homem fiel como ele, homem como ele não tem na terra. Olha que homem mais obediente à minha palavra, que homem temente a mim. Olha que coisinha mais linda do Pai, era Jó. Mas lá no final do seu livro Jó escreve o seguinte, eu te conhecia de ouvir falar. Eu era zeloso, eu fazia tudo o que eu tinha que fazer, eu cumpria a lei, eu fazia, mas eu te conhecia de ouvir falar. E quantas vezes nós estamos como Jó lá no começo do livro, bonitinhos, fazendo tudo certinho, a gente vem na igreja, a gente adora, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente fala de Jesus para os outros, mas nós conhecemos Jesus apenas de ouvir falar. Eu falo de algo que eu não vivo, que eu não experimento. Aí no final do seu livro, depois de passar por tudo que ele passou, depois de ser restituído por tudo aquilo, depois de ver tudo aquilo, ele olha e escreve o seguinte, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, os meus olhos, eles te veem. Eu tenho certeza que para Jó, meu irmão, a maior bênção da vida dele foi passar por tudo aquilo que ele passou, toda a desgraça, toda a dificuldade que ele passou, porque antes ele era abençoado, ele tinha tudo que ele queria, mas ele conhecia o Senhor apenas de ouvir falar. E depois que ele vive tudo aquilo, ele escreve, agora os meus olhos te veem, agora a minha intimidade com o Senhor, agora o meu conhecimento pelo Senhor, o meu senso de conhecimento, de pertencimento ao Senhor é muito maior, porque hoje meus olhos te veem. Quanto mais você conhece, mais você o ama. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você fica fascinado por quem Ele é. Talvez esteja faltando paixão na sua vida espiritual, na sua vida de devoção ao Senhor. Talvez esteja faltando paixão na sua vida congregacional, na sua vida ministerial. Se está faltando paixão porque você está conhecendo pouco ao Senhor, porque quanto mais você conhece ao Senhor, mais você o ama. É impossível você conhecer mais a Ele, ter um pouquinho mais da face dele revelada a você, dia após dia, é de passo em passo, mas é impossível você conhecer um pouquinho mais dele hoje aqui, e não sair por essa porta mais apaixonado por Ele. Quanto mais você o conhece, mais você o ama. É o princípio do conhecimento de quem Ele é. Tem uma história. Rick Warren, ele foi orar na posse do presidente Barack Obama. Ontem, eu até fui procurar na internet esse vídeo dessa oração. A oração dura 4 minutos e pouco, quase 5 minutos, 4 minutos e 40 mais ou menos. Tem ela inteira no YouTube, assim, é muito linda. E ele ora pela nação, ora pelo presidente que está sendo empossado,
uma oração muito linda que ele fez ao Senhor, e tinha um detalhe político que envolvia aquele momento especificamente. Ele foi chamado para orar, mas ele não poderia terminar a sua oração dizendo em nome de Jesus, amém, como nós estamos acostumados. Por quê? Porque quando você fala de Deus, tem pessoas que creem em deuses diferentes, tem religiões diferentes, todas elas têm um Deus, mas Jesus não é o Deus de todas as religiões, e era isso que falaram para ele: você não pode orar em nome de Jesus, porque pode ter pessoas aqui que vão se sentir excluídas dessa oração. Então ele ora, faz uma oração linda. Depois você pode até procurar na internet lá, Rick Warren orando na posse do presidente Barack Obama, você vai ter a oração ali, um vídeo da oração. E ele ora, oração linda, e no final da oração, ele termina dizendo o seguinte: e eu oro em nome daquele que mudou a minha vida e a minha história, Jesus Cristo. E eu tinha ouvido já essa história, mas ontem vendo o vídeo ali, aquela oração, eu confesso que eu chorei ouvindo aquela oração. E ele fala assim: em nome daquele que mudou a minha vida, Jesus Cristo. E ele não para por aí, ele fala Jesus, ele fala, está orando em inglês, então fala Jesus, depois ele fala Jesus, Isa, e fala vários nomes de Jesus em várias línguas, porque ele não está orando por um Deus de qualquer religião. Não importa se você vai sentir, eu não estou falando em nome de Jesus, não estou falando do Jesus que mudou a minha vida, a minha história. Não é sobre o que você está ouvindo, mas é sobre aquilo que ele fez na minha vida. Então ele termina a oração dessa forma: eu oro em nome daquele que mudou a minha vida e a minha história, e o nome dele é Jesus. Sabe, quando a gente tem esse senso de conhecimento de quem Deus é, nós temos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Não é mais apenas o Senhor da Bíblia, não é o Senhor do meu pai. É como Paulo está escrevendo para Timóteo em sua segunda carta, também as últimas palavras de Paulo, a última carta que Paulo escreveu, segundo os estudos, a última carta que ele escreveu foi 2 Timóteo, ele está dando instruções ali para aquele seu discípulo, e ele começa essa carta falando sobre a base que Timóteo teve, o pai dele era gentil, mas ele teve uma base de fé, de cristianismo, através da sua avó, Lloyd, de sua mãe, e Paulo ele ressalta isso, ele fala: viu, sua mãe, sua avó, elas conhecem a Cristo, você recebeu essa fé por elas, mas muitas vezes nós somos aqueles que conhecemos Deus, ou o que Deus pode fazer por aquilo que Ele fez nos nossos pais, por aquilo que Ele fez nas pessoas que estão perto da gente, mas é a nossa experiência com Deus. Se eu chegar para você agora e falar assim: ei, quem é Deus para você, quem é Jesus para você, o que Ele fez na sua vida, eu tenho certeza que muitos aqui encheriam os olhos de lágrimas e contariam uma experiência íntima e profunda com o Senhor. Talvez para você o Senhor é o Jesus que te curou de algo que a medicina falou que era incurável. Talvez Jesus para você é aquele que abriu uma porta onde você acreditava que não tinha mais jeito, não tinha porta, Ele foi lá e fez um milagre. Talvez Jesus para você é aquele que ouviu sua oração e salvou a sua família, e hoje eles estão aqui. Quem é Jesus para você? Se perguntasse para Daniel, quem é Jesus para você, Daniel? Talvez ele diria: Jesus é aquele que fecha a boca do leão. Sadraque, Mesaque, Abednego, quem é Jesus para vocês? Ele é o quarto homem na fornalha. Moisés, quem é Ele para você, Moisés? Ele é aquele que abre o mar, Ele é aquele que manda maná do céu, Ele é aquele que faz a sarça pegar fogo e não se consumir. Quem é Jesus para você? Pedro, quem é Jesus para você? Jesus é aquele que fez eu jogar a rede do outro lado, na noite que eu não tinha pescado nada, e as redes vieram cheias, não tinha peixe, não tinha nada ali, mas Ele deu uma ordem e aconteceu. Pedro, quem é Jesus para você? Jesus é aquele que, se Ele falar, se Ele der a ordem, eu piso nas águas e ando sobre as águas, porque sobre a palavra dEle, eu sei que eu posso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus pessoal para você? O que Ele fez na sua vida? Fale sobre isso, conte sobre isso. Conheça mais dEle, viva mais experiências com Ele, busque mais intimidade com Ele. É o princípio do conhecimento. O terceiro princípio que a gente vai ver aqui nesse texto é o princípio da plenitude. Fala comigo: princípio da plenitude. Verso 13: agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Aqui ele está orando
pelos discípulos dele, dizendo: eu estou indo embora, eu estou indo, está chegando o momento, agora eu vou para ti, mas diga essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A plenitude da minha alegria. O discípulo de Jesus é alguém que vive com a perspectiva da satisfação. À medida que você lê a Bíblia, ora, caminha focado com Jesus, caminha pertencendo à sua família espiritual, família da fé, se alimenta cada vez mais dessa satisfação. Quando a tentação, o pecado vem, palavras de escassez vierem, você dirá simplesmente: eu não quero, já estou satisfeito. É estar pleno do Senhor. E quanto mais cheio nós estamos dele, mais vazio estamos de outras coisas que não agradam ao Senhor. Gosto muito dessa ilustração, que muitas vezes nós cedemos ao pecado, ou cedemos a situações, porque nós estamos vazios, não estamos satisfeitos. Meu irmão, quando você está com fome, imagina aquele dia que você está varado de fome, foi corrido no serviço, não consegui parar, não consegui almoçar naquele dia, chega no final da tarde, eu estou assim, com uma fome. Meu irmão, até pedra cozida com sal você come, o que tiver na frente, até coisa que você não gostava muito, você vai, não, só tem isso, não, vai isso mesmo, não tem problema. Aquele pãozinho seco, amanhecido, 2 dias já, você come e fica assim, delicioso. Mas quando você está satisfeito, a gente foi na churrascaria, olha quase meio-dia, falando de comida aqui agora, estou lá na churrascaria, e passa, né, vai passando lá, aí passa picanha, passa um monte de carne e tal, aí você vai comendo, se, né, deleitando ali, mas chega um momento que você já está satisfeito, fala: agora, aí vem o garçom, né, com aquela carne maravilhosa, aquela picanha, né, aí ele passa lá e fala assim: e aí, você aceita? Você olha e fala: não, já estou satisfeito. Meu irmão, quando nós estamos satisfeitos, o inimigo pode preparar o melhor prato, colocar na nossa frente, a gente vai poder dizer: não, eu estou satisfeito, eu estou cheio de Cristo, eu estou cheio dele na minha vida. Mas sabe qual que é o problema? O problema é quando a gente está com fome, o problema é quando a gente está vazio, o problema é quando a gente está com o coração vazio, a mente vazia, a gente não está orando, não está meditando na palavra, a gente está longe, está afastado, não está aquele senso de pertencimento ativo no nosso coração, a gente aceita qualquer coisa, a gente se entrega a qualquer coisa, a gente vende a primogenitude por um prato de lentilhas, porque eu estou vazio, porque eu estou com fome, porque eu não estou bem alimentado, eu não estou satisfeito, eu não estou pleno do Senhor. Ele nos chama para uma vida plena no Senhor, satisfeita no Senhor. Como Davi diz: outro bem eu não possuo senão o Senhor. Não é reino, não é palácio, não é isso aí. O bem mais precioso que eu possuo é o Senhor, é a plenitude, a satisfação no Senhor. Amém? Ninguém cede ao pecado quando está satisfeito, cede quando está de fome e de tanque vazio. Ele é a água viva que mata a sede, Ele é o pão vivo que sacia a fome. Se quisermos uma vida potencializada, se quisermos voar e avançar, temos que estar bem abastecidos. Você vai fazer uma viagem, você vai sair daqui agora, vou pegar o carro, vou lá para Curitiba. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Passar no posto, encher o tanque do carro, abastecer. Você não vai sair de tanque vazio. E às vezes eu quero sair por aí, vivendo a minha vida, cumprindo minha missão, cumprindo meu chamado, de tanque vazio. Aí eu vou cumprir meu chamado, eu vou pregar, eu vou fazer, mas está de tanque vazio. Não dá para viver na banguela, meu irmão. Aí eu vou soltar aqui na banguela e deixa aqui. Não, tem que estar de tanque cheio, tem que estar de tanque cheio, tem que estar satisfeito em Cristo. A satisfação ela gera alegria, a satisfação ela gera alegria, a alegria de Cristo em nós, a alegria de saber que o Senhor é a nossa força. A sua vida carrega a alegria de Cristo? Ou você insiste em carregar o peso da tristeza do seu passado? A sua vida carrega a alegria de Cristo? Estar satisfeito é estar contente no Senhor, é viver a alegria, é carregar a alegria de Cristo. A palavra alegria aparece 60 vezes no Novo Testamento.
a palavra chará, né, do grego, alegria. E o verbo alegrar acontece mais de 70 vezes. A vida com Cristo, a vida cristã é uma vida alegre, é uma vida de satisfação. Eu falei de Paulo, ele escreve 2 Timóteo, da prisão. Ele está dizendo, Timóteo, eu fui na minha segunda defesa, ninguém apareceu. Aqueles que eu achavam que ia me ajudar, o Alexandre, o ferreiro, poderia, né, ajudar na minha defesa, mas ele foi contrário, ele causou muitos males, tenha cuidado com ele. Ele vai dizendo várias tragédias que ele passa ali. Demas estava comigo, mas me abandonou, amando mais as coisas desse século. Ele começa a falar, ele foi abandonado, ele foi largado, mas daqui a pouco, nessa mesma carta, ele vai soltar uma expressão de louvor ao Senhor, vai falar, mas eu glorifico ao Senhor, glória ao Pai, porque o Senhor nunca me abandonou, Ele sempre esteve comigo. É a satisfação de servir a Cristo. Você pode estar passando o que for, mas há na sua alma uma canção de alegria ao Senhor. Como nós falamos semana passada do Salmo 34, depois eu citei Salmo 56, que acontece na mesma situação. Davi está fugindo, está com medo, mas ele escreve um salmo de louvor ao Senhor. Ele fala, Senhor, os meus inimigos estão me perseguindo, estão contra mim, eu fui preso e tal, mas no versículo 3 já começa a glorificar o Senhor e cantar uma canção de alegria ao Senhor, porque nossa alegria não depende da circunstância, mas depende de quem Cristo é em nós. Amém? Então o primeiro princípio foi o princípio do pertencimento, o segundo, o princípio do conhecimento, o terceiro, o princípio da plenitude, e para nós finalizarmos, a gente vai falar sobre o princípio da unidade. Versos 20 e 21, agora ele começa a orar, por mim e por você. A epígrafe aqui, o título desse trecho agora, ele vai falar, Jesus ora por todos os crentes, está aqui na minha Bíblia, não sei como é que está na sua, mas Jesus ora por todos nós agora, e ele fala o seguinte, verso 20, a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. É o princípio da unidade, fala comigo, princípio da unidade. Como corpo só avançaremos se estivermos unidos, isso significa acordo, união, caminhar numa mesma direção, falarmos a mesma linguagem, é caminhar em unidade, irmãos. A igreja não é apenas um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. A família de Jesus na terra é a sua igreja, um lugar de pessoas imperfeitas, que buscam em Jesus a perfeição. Ele é o Pai perfeito, mas somos os seus filhos imperfeitos. E aí, nós vamos encerrar com uma frase do pastor Carlito Paes, que ele fala que toda igreja que ama, cresce, e toda igreja que cresce, ama. Toda igreja que ama, cresce, toda igreja que cresce, ama. É o princípio da unidade, é caminharmos juntos, é sabermos que eu não sou corpo, mas nós somos corpo, que eu não sou igreja, mas nós somos igreja, é a comunidade. O conhecimento pleno de Cristo é entender também que Deus em si só, Ele é uma comunidade. Deus em si só, Ele é Pai, mas Ele também é Filho e também é Espírito Santo. Quando Ele foi fazer o homem, Ele falou, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Você não foi chamado para caminhar sozinho, você foi chamado para uma família, para andar em comunidade. É a comunidade da fé, entender que nós caminhamos juntos. Você não precisa passar por nada que você está passando sozinho. Você tem aqui irmãos, amigos, líderes, pastores que querem caminhar com você. É o princípio da unidade, é saber que a minha missão não é minha, mas a missão é de Deus, Ele confiou a nós como igreja, e a missão é do corpo, a missão é da igreja, e juntos, caminhando até o fim, perseverando até o fim, encontraremos com Cristo no final da caminhada, da jornada. Naquele dia veremos a face do nosso Mestre.